Los hongos son un grupo de organismos muy grande y muy importante para nosotros y también para los ecosistemas. Pero como la mayoría de las veces ellos son diminutos y solo por un breve periodo de tiempo, ellos son visibles al ojo humano, ellos pasan desapercibidos, haciendo con que nosotros no demos su real valor a su trabajo. En este video yo voy a mostrar algunos mitos o malconcepciones sobre esses organismos y también cómo nosotros tratamos ellos en nuestro jardín. ¿Será que realmente es necesario hacer técnicas como el no-dig para preservar su completa función en el ecosistema? ¿Y será que nosotros conseguimos tener hongos, por ejemplo, utilizando fertilizantes en nuestro jardín? Esses y mucho más tópicos que nosotros escuchamos en el cotidiano van a ser abordados en este video. Quédense acá comigo, Samantha Klein, em mais um episódio de Mi Jardín en el Desierto. Creo que como cualquier jardinero que le gusta un poquito de biología, nosotros estamos fascinados por esse grupo chamado fungi. Muitas vezes eles já foram considerados como plantas, outros animais, pero eles têm características essenciais para garantizar o bom funcionamento de um ecossistema. Primeiro, que eles não têm corpos formados como uma planta ou um animal. E se tem então um conglomerado de hilos que se estendem por dezenas de quilômetros alrededor do suelo, de plantas e qualquer espaço como rocas. E através de eles que eles vão conseguir então digerir todo o que está a seu alrededor. E quando eu digo todo, é que realmente os fungos são um dos melhores biodecomponedores que nós temos alrededor do mundo, sendo que hasta alguns deles conseguem digerir substâncias tóxicas e artificiais que os seres humanos produzem, como por exemplo a biodegradação de alguns tipos de plástico, e hasta há alguns que conseguem sobreviver e prosperar em tanques de querosena de aviões. Eles são muito interessantes. E ao contrário da maioria dos animais e também da maioria das plantas, eles não ingerem o que necessitam degradar para alimentar-se, e sim, eles vão expelir enzimas no meio ambiente para degradar esses compostos, fazendo com que assim, mientras eles se alimentam, eles também estão quebrando em partículas menores todos os nutrientes que nós temos no ecossistema, fazendo com que eles consigam ser aproveitados por outros animais como insectos, também bactérias e claramente nossas plantas também. Assim que a vida sem os hongos teria sido muito mais difícil. Pero, aunque nós estamos avançando em algumas coisas, também há vários mitos dando volta e também conceitos errôneos sobre os hongos. E, obviamente, a indústria também tenta sacar proveito disso. Por isso, nesse vídeo, eu não vou falar de los hongos assim em específico, como já hice em outros vídeos que eu vou deixar aqui para vocês, mas sim vou falar então de alguns mitos e conceitos que nós temos em nosso dia a dia sobre esses organismos. Bien, me gustaría iniciar entonces diciendo que en mi concepción los hongos son como el sistema circulatorio y digestivo de la naturaleza. ¿Por qué circulatorio? Los hongos entonces van a tener hifas tremendas, ese micelio que va a correr alrededor del suelo, de las rocas y hasta dentro de las plantas, haciendo entonces ese transporte de nutrientes de un local a otro. Para que ustedes tengan idea, nosotros podemos tener más de 10 kilómetros de filamentos em solamente uma cuchara de suelo. É muitas conexões que conseguem fazer. E esses nutrientes, então, vão estar disponíveis dentro desse micélio, visto que os hongos vão conseguir fazer a digestão de hasta as partículas mais espessas e difíceis de digerir em el meio ambiente, como, por exemplo, extrair nutrientes minerais de las rocas. E então ele vai transportar através dessa rede. Ou seja, que os hongos são muito importantes para a natureza.
Pero aí entra o primeiro mito, que hoje em dia a agricultura regenerativa tenta falar de los hongos como solamente positivos, porque eles traem essas conexões, conseguem circular os nutrientes, entre outros. Pero nós temos que ter em consideração que os hongos micorrízicos, eles fazem a conexão entre diferentes espécies também, fazendo que certos metabólitos secundários de uma planta puedan chegar a outra. Muitas vezes esses são hormonas de crescimento, são mais nutrientes, são alertas contra depredadores, pero há várias plantas que também produzem metabólitos secundários que inibem o crescimento de outras plantas ou hasta mesmo de seus hijuelos. Então, esses hongos micorrízicos também podem circular coisas não tão positivas para o conjunto de organismos, ok? Não é por isso que nós vamos a sair destruyendo os hongos micorrízicos, eles vão ter muitas funções, mas uma delas é regular essas relações e como elas vão conseguir utilizar o espaço alrededor delas. E mais um conceito por la mitad que nós sempre escuchamos aí que vocês têm que ter muito em consideração é que quando nós falamos de la relação entre os hongos e as plantas, nós sempre volvemos nossos olhos hacia as raízes. Os hongos micorrízicos, que já tenho um vídeo sobre eles acá no canal, creio que 2 vídeos acá no canal. Pero não é bem assim. Os hongos vão ser encontrados em todas as partes da planta e muitos deles vão estar em las partes então de brotamento de las plantas, bem como las hojas. Toda a superfície da planta e das hojas vai estar coberta não só de hongos, mas também de bactérias, e isso é algo muito positivo, visto que esses hongos que estão em simbiose com as plantas e nessas outras estruturas vão formar uma barreira em la qual vai dificultar o passagem de patógenos, como por exemplo os hongos patógenos como o milho e o oídio. Sem essa superfície, então, coberta de micro-organismos, nossas plantas quedariam muito mais enfermas. Igual que nós, quando se diz que nós não podemos tomar banho muito frequente ou muito caliente, não resfregar tanto na nossa pele, é por causa disso. Não só os aceites que nós produzimos, mas também todos os micro-organismos que vivem em nossa pele também podem ser perdidos. E quando nós perdemos essa barreira, nós vamos poder ser afetados muito mais facilmente por enfermedades epidérmicas, bem como algumas outras. Assim que nós temos que cuidar de todos os hongos em la superfície, assim que nada de quedar passando fungicidas em nossas hojas, solamente em casos muito necessários, e aún assim nós temos que pensar bem se lo vamos a fazer, porque podemos estar causando mais dano que benefício a nosso jardim. E também com isso nós temos que pensar melhor do que queremos quando começamos a germinar semillas. A maioria dos engenheiros agrônomos diz que nós temos que ter um substrato estéril para germinar nossas semillas. Assim, elas não vão afetar-se então por enfermidades e não vai haver patógenos. Pero de la mesma forma que nós não temos patógenos, nós também não vamos a ter esses hongos endofíticos que vão ajudar em la saúde de nossas plantas. Assim que sempre prefiro agregar um pouquinho de humus de muito boa qualidade a mi substrato para germinação, porque assim eu sei que essas relações vão estar sendo fortalecidas desde o dia 1. E essas relações não terminam quando a planta muere. Como toda a cobertura de nossas plantas vai estar rellena de esporas e hongos vivendo, quando essa planta muere rapidamente, alguns desses hongos que são decomponedores vão começar o processo de degradação dessa lignina, da celulosa e outros componentes dentro dessa planta, fazendo com que todo esse material orgânico seja mais rapidamente absorvido por el suelo e novamente para outras plantas, melhorando o ciclo de nutrientes e diminuindo a necessidade de fertilização de nosso jardim. Assim que deixar por seu jardim também troços de madeira de plantas em decomposição é muito bueno, porque esses hongos vão conseguir
terminar su ciclo, producir más esporas y colonizar más plantas, haciendo entonces con que cada vez el proceso de ciclaje de nutrientes sea más rápido en nuestro ambiente. Bien, y probablemente ustedes ya escucharon esa historia que en la formación de la Tierra el suelo fue primariamente colonizado por las algas y es debido a ellas que fue posible la vida en la Tierra. Bien, yo no diría que es tan así. Las algas son organismos que fueron originados entonces en la sopa oceánica de esa tierra antigua, la cual era muy rica en nutrientes para que las plantas colonizasen ese protosuelo, porque en realidad nosotros no teníamos tierra en ese entonces, es solamente un conglomerado de rocas aún no erosionadas. Solamente fue posible debido a nuestros amigos fungi. Ellos son mucho más resistentes a esas condiciones sin agua, debido a que su cuerpo son mucho más fuertes y consiguen almacenar agua dentro de ellos. Y debido a esas enzimas digestivas, ellos conseguían degradar esas rocas que existían en aquellos entonces, produciendo entonces una sopa de nutrientes que ellos conseguían absorber y así crecer. Las algas en esa transición solo consiguieron salir del agua debido a que se asociaron a esos hongos. Las plantas conseguían hacer fotosíntesis y producían azúcares a los cuales los hongos eran atraídos. Y en contraparte, los hongos entonces ayudaban a esas algas a quedar mantenidas en un local con gran cantidad de humedad, bien como con una gran cantidad de minerales disolvidos, haciendo con que ambos conseguiesen vivir ahí en esos protosuelos. Así que la vida empezó en la tierra debido a las algas. Yo diría que la vida en la Tierra empezó entonces por causa de esos hongos que posibilitaron esa transición de la vida del océano hacia la Tierra. No es que la ciencia está errada, pero nosotros comúnmente simplificamos todos esos procesos para entonces traer esa ciencia a la vida cotidiana. Pero la próxima vez que alguien diga eso para ustedes pueden aprofundar un poquito y decir que en realidad la vida en el suelo fue posible debido a esos microorganismos llamados fungi. Y sí, eso fue fundamental en aquel outrora, pero hasta hoy en día muchas plantas solo consiguen existir debido a esos hongos, como por ejemplo nuestros líquenes, que en realidad no son plantas, pero son una asociación de algas con los hongos, pero varias otras plantas debido a esas asociaciones en las raíces con los hongos que consiguen sobrevivir, como por ejemplo esas formaciones volcánicas que aún no tienen un suelo formado, o también en suelos desérticos en los cuales por gran parte del año ellas no van a tener humedad, excepto si ellas consiguen encontrar esos hongos y asociarse con ellos. Así que es por eso también que nosotros tenemos que protegerlos ávidamente contra todos los fungicidas y las prácticas agrícolas que nosotros tenemos hoy en día. Ya, Samantha, entonces para ayudar los hongos yo voy a comprar mucho polvito mágico con hongos micorrízicos y poner en todas mis plantas cuando yo las trasplante. Bien, ahí ya entra la parte de la industria que siempre quiere vender cosas para nosotros, muchas veces inútiles. Los hongos micorrízicos, hace muy poco tiempo que nosotros estamos estudiando ellos y muchos aún no fueron descubiertos y también las relaciones que ellos tienen con cada planta también aún está muy difusa, haciendo con que así nosotros compremos esos productos y no sabemos si realmente ellos van a asociarse con las plantas que nosotros estamos poniendo al suelo. Y hay varias otras cosas que nosotros tenemos que tener en consideración con esa práctica, como por ejemplo, la mayoría de los hongos se asocian a las plantas en una edad temprana, desde las esporas y la germinación de nuestras semillas. Así que nosotros tenemos que saber cuál es el momento que nosotros debemos aplicarlos. Otros necesitan tener un contacto directo con las raíces para tener efecto. Y si nosotros no hacemos eso bien, esos polvitos carísimos no van a tener ningún efecto.
Também diferentes espécies de hongos vão associar-se com diferentes espécies de plantas solamente em alguns tipos de suelo. E además de esto, desafortunadamente, como há poucas investigações nesse campo, a maioria das esporas de los produtos conteniendo esporas de hongos micorrízicos, elas não vêm ativas, já com o processo expirado, com contato com o aire que fazem com que eles oxidem, fazendo que a maioria das vezes quando utilizamos esses produtos estamos gastando plata, pero não estamos efetivamente aumentando a microbiota de nosso suelo. O que podemos fazer ao invés de comprar esses hongos micorrízicos? Primeiro, o que eu já havia dito, de deixar matéria muerta, deixar essas raízes no suelo, para que assim esses hongos consigam terminar seu ciclo e infectar outras plantas. E obviamente não utilizar químicos como, por exemplo, os fungicidas, que vão matar grande parte desses micro-organismos no suelo. E outra coisa que todos os jardineiros deveriam fazer, obviamente, nosso amado compost e humus, em lo qual nós vamos estar fazendo um local especial para que todos os tipos, todas as formas de vida consigam prosperar, fazendo com que quando nós vayamos utilizar esse rico humus ou rico compost em nosso jardim, nós estejamos esparciendo então todos esses micro-organismos que vão poder colonizar nossas plantas de forma grátis. Eu creio que casi diria que comprar esses hongos micorrízicos fabulosos é o mesmo que nós irmos ao mercado e comprar uma bolsa dizendo comida. E solamente chegar em casa e quando abrimos isso, nós vemos que nós só temos ají e leite nessa bolsa, sendo que nós somos intolerantes à lactosa e temos a síndrome do intestino irritável. Nós podemos estar comprando qualquer coisa e a maioria das vezes não vai ser então o produto correto para esse organismo. Bem, agora vamos para um mito que está sendo difundido dentro dos agricultores agroecológicos de agricultura regenerativa, que seria então o mito que o no digo ou o método zero labrança é a única forma que nós consigamos manter e sostener a vida dentro de nosso suelo. Bem, não é tão assim e muitos suelos vão se beneficiar-se de uma labrança, uma escarvação e uma quebra de esses torrones de terra que muitas vezes estão muito compactos, como por exemplo em um suelo arcioso ou também em um suelo muito arenoso que não consegue comportar água porque ele é muito drenável. Bem, as pessoas dizem então que quando nós escavamos o suelo e lo damos vuelta, nós estamos expondo esses hongos ao oxígeno e também quebrando essas hifas gigantes que eles têm, fazendo com que a microbiota do suelo diminua. Pero nós já sabemos que esses hongos e as bactérias conseguem recomponer-se muito rapidamente em pequenas extensões de terra. Pensamos então em um organismo que tem dezenas de quilômetros e que ele não tem um corpo definido, ou seja, que ele não tem uma cabeça central que vai comandar o resto de seu corpo. Ele é um organismo que em cada centímetro ele vai ter o mesmo material genético e vai ter a capacidade de regenerar-se. Quando nós cortamos essa hifa com uma pala, com uma horquilha ou com um rotocultor, esses pequenos pedaços vão conseguir regenerar-se se eles estão em um ambiente adequado, ou seja, que lejos do sol. Ou seja que sim, quando nós damos volta ao pão de terra, algumas dessas hifas vão perecer, pero outras rapidamente vão recolonizar esse espaço, vindo de lá fora, então, de esse espaço, ou também de zonas mais subterrâneas que não foram movidas. E esse processo é muito importante, porque há certas condições que vão ser anaeróbicas se nós não ajudamos esse suelo em um curto período de tempo a melhorar-se. Se nós pensamos em milhões de anos ou centenas de anos, eles vão conseguir fazer esse labor solos, pero nós jardineiros não podemos esperar 20, 30 anos para começar a plantar a lechuga que nós queremos comer amanhã. Ou seja, que esses métodos de labrança muitas vezes vão ser necessários e se vão incrementar a vida nesse suelo, desde que sejam utilizados com parcimônia. Obviamente, esses métodos de labrança intensiva em hectares e hectares
utilizando maquinarias muito pesadas que compactam o suelo allá abaixo e não discriminam se é necessário ou não esse trabalho, solamente fazem, então, continuamente, ano tras ano, sim, vão ser muito negativos para o meio ambiente e para os micro-organismos. Pero pensando em pequenos troços de terreno, em lo qual nós recém estamos começando a trabalhar o suelo, que temos condições muito adversas, sim, utilizem esses métodos também, pero sim, quando não seja mais necessário esse trabalho primordial, parem de fazer isso, porque assim nós já vamos a ter esse suelo bem colonizado por todos esses micro-organismos positivos. Assim que não creiam que algo é universal. Quizás el no-dig sea bueno para um tipo de suelo onde alguma pessoa vive, pero quizás para outra pessoa em outro local do planeta seja distinto o caso. E lo mesmo nós podemos pensar para uma planta, por exemplo. Siempre se dice que nosotros no debemos perturbar las raíces de nuestras plantas debido a que ellas van a tener entonces su sistema radicular afectado y no van a absorber tanta agua y tantos nutrientes. Pero en muchos casos, una poda de las raíces va a incentivar el crecimiento de nuevas raicillas que van a ser mucho más efectivas absorbiendo agua y nutrientes. Así que de la misma forma que las plantas pueden ser beneficiadas por esos cortes y la quiebra del sistema original, los microorganismos también, bien como los micelios de los hongos. Bien, y pensando nessas verdades absolutas que todos quedam dizendo por aí, nós temos então esse paradigma de arrancar todas as raízes das plantas quando as cosechamos ou deixar todas as raízes aí. Bien. Las personas que dicen entonces que nosotros tenemos que arrancar todas las raíces, cosechar la planta por entero, é para que nosotros no estemos propagando entonces patógenos que pueden estar en esas plantas y también disminuyendo la alelopatía que quizás algunas plantas están produciendo em forma de metabólitos secundários. Por outro lado, nós temos essas pessoas que dizem para deixar todo o sistema radicular dessas plantas aí, para que assim, então, essas plantas se degradem no suelo, fomentem a vida, aumentem a matéria orgânica do suelo. Bien, ninguno de los dos está correto. Nós não podemos pensar nessas formas absolutas de pensamento. Se deixar as raízes de las plantas saludables no suelo vai ser muito positivo, porque vários hongos micorrízicos vão conseguir completar seu ciclo e migrar de uma planta, de la raiz de la planta que nós cortamos, hacia outras. E também nós vamos a ter vários organismos, como por exemplo os hongos, que vão conseguir alimentar-se dessa matéria orgânica, dessa lignina, fazendo com que esses nutrientes sejam ciclados. Además, essas raízes, quando empecem a degradar-se, vão deixar microtúneles que vão fomentar a aireação dessas capas mais profundas e também a porosidade, dando espaço para que as novas raízes das outras plantas consigam, então, permear esse suelo muito mais rapidamente. Pero se nós temos uma planta que tem algum tipo de patógeno, como por exemplo o vírus do mosaico ou também o damping off, que vai fazer com que nossas plantas comecem a morrer cerca do tallo e comecem a marchitar-se, essas plantas sim seria bueno nós sacarmos de raiz e eliminá-las, não poner no compost, pero sim eliminá-las em nossa basura normal, ou também queimá-las e utilizar as semillas no compostagem ou em nosso jardim, porque assim nós estamos evitando de perpetuar esses patógenos no jardim. Assim que nada de verdades absolutas, arrancar ou não arrancar as raízes, ambos vão ter benefícios e malefícios. Nós temos que fazê-lo com consciência e só eliminar essas plantas que estão afetadas por micro-organismos patógenos. Não estou dizendo que se nós temos uma planta com chinches ou com cochaninhas, nós não podemos deixar as raízes, já? Porque esses patógenos não vão ser perpetuados por las raízes, e sim por la parte foliar e del tallo de las plantas, ok? Bem, vamos por mais um mito que é perpetuado hasta em las escolas.
em la qual se enseña entonces que el secuestro de carbono de la atmósfera es hecho por las plantas. Pero ¿será que realmente las plantas tienen el poder de almacenar ese carbono por largos periodos de tiempo en el suelo? Bien, no es tan así la realidad. Si las plantas van a conseguir hacer esa absorción a través de la fotosíntesis de ese carbono que está en el aire en forma de dióxido y monóxido de carbono. Pero las plantas no van a tener la capacidad de almacenar ese carbono por largos periodos de tiempo dentro de nuestro suelo. Por eso que essas técnicas de sequestro de carbono que nós vemos as empresas haciendo por aí não é tão funcional, porque depois de um tempo eles van allá, talan esse bosque, também é plantado em monocultivo, e como nós não vamos estar fomentando a microbiota do suelo, esses hongos micorrízicos, esse carbono rapidamente vai ser biodegradado novamente e liberado à atmosfera novamente. Solamente se essa planta ela empieza a absorver esse carbono da atmosfera, esse carbono vai ser levado hasta as raízes e solamente se ele está conectado com esses micélios de hongos, esses hongos vão conseguir então capturar esse carbono e levá-lo às capas mais profundas do suelo e também bloqueá-los para que as outras bactérias e hongos não consigam biodegradá-los e devolvê-los à atmosfera. Ou seja, quem em realidade almacena esse carbono e lo sequestra no suelo são os micro-organismos, principalmente os hongos e não as plantas. As plantas solamente são o meio de transporte para que o carbono salga da atmosfera e chegue hasta o suelo. Bien, vamos por mais um desses mitos advocado por las próprias pessoas que dizem hacer a agricultura orgânica e regenerativa. Bien, algunos entonces promueven que nosotros fomentamos la vida del suelo, que aumentamos la cantidad de hongos y bacterias en él, pero al mismo tiempo están utilizando fertilizantes químicos. Pero eso en realidad es una contraposición de esas dos medidas. Quando nós utilizamos fertilizantes químicos para nutrir nossas plantas, nós estamos fazendo com que elas tenham uma vida muito fácil e consigam todos os nutrientes e minerais diretamente do suelo através desses fertilizantes, fazendo com que elas não queiram gastar um excesso de açúcar para manter essas relações com os hongos micorrízicos. Quando isso ocorre, nós estamos fazendo com que as plantas cortem essa moneda de câmbio que elas têm com os hongos. Os hongos não vão conseguir conectar-se com nossas plantas, fazendo com que eles não consigam sua fonte básica de nutrientes açucarados, fazendo com que a comunidade fúngica de nosso suelo decaiga. Assim que aunque nós intentemos aumentar a matéria orgânica do suelo, nós utilicemos os hongos micorrízicos em polvo, utilizemos compost, humus de boa qualidade em nosso suelo para aumentar a microbiota, nós não vamos estar fomentando esses micro-organismos que eles consigam fortalecer-se e permanecer em nosso suelo se nós estamos nutrindo nossas plantas com fertilizantes químicos. Se nós queremos partir de um princípio de aumentar a harmonia e a capacidade de resiliência de nossas plantas, de nosso suelo, de todos nossos ecossistemas, nós temos que cortar esses atajos para o crescimento de nossas plantas. Elas necessitam então aprender e conectar-se com os micro-organismos para que cada um assim consiga fortalecer esse ciclo de crescimento. Compreender esses mitos ou verdades por la mitad é muito importante para que nós sepamos o que realmente é bueno que nós hagamos ou não em nossos processos de jardineria e também dentro de nosso huerto. Solamente compreendendo esses micro-organismos que quizás não sejam visíveis, pero sim muito importantes, é que nós vamos conseguir fomentar uma regeneração de nossos suelos e também de nossas comunidades biológicas. A ciência por muitos anos foi utilizada solamente para destruir a natureza em prol de conseguir aumentar as mercancias que circulam no mundo. Pero hoje em dia nós temos várias correntes de cientistas que estão trabalhando
para conseguir restaurar todo isso que nós destruímos a lo largo de algumas décadas. É muito importante que nós consigamos fomentar esses cientistas e utilizar o conhecimento que eles estão produzindo da melhor forma possível e utilizá-los então em nosso dia a dia, em nossas formas de agricultura. Assim que diminuir os fertilizantes, diminuir a labrança também, parar de consumir produtos miraculosos para nosso jardim e sim utilizar essas técnicas então de compostagem, de formação de humus e também de não eliminar os processos naturais, como por exemplo o decaimento de nossa matéria orgânica, são muito importantes se nós queremos pensar então em uma regeneração desses ambientes tão lindos que nós temos de diferentes formas alrededor de todo o mundo. É hora que nós utilicemos o conhecimento em prol da natureza e estou segura que todos que estão inscritos nesse canal têm esse pensamento e podem utilizar essas informações para que nós seamos seres humanos melhores e também partícipes dessa Pachamama. Espero que les haya gostado e que haya sido instrutivo esse vídeo. E se vocês querem mais vídeos como esse, por favor, suscríbanse ao canal e também compartam com todos que les gusta a jardineria e a agricultura e a natureza, para que assim mais conhecimento seja dispersado como semillas por aí. Espero que les haya gostado e hasta la próxima, gente. Tchau!